espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Espírito, encha-me. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite, quase madrugada, né?
Nós voltamos ao nosso horário inicial de meia-noite. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez no nosso programa São os Adoradores. Participação do Gustavo, Thaís, Joelza e Pastor Ilito. Tenho certeza que essas pessoas vão abençoar a minha e a sua vida em nome do Senhor Jesus. E como eu sempre falo, não tem como Deus usar pessoas para abençoar outras vidas sem as pessoas serem abençoadas. Então, que o Espírito Santo continue enchendo a vida de vocês, em nome de Jesus, porque você pode dizer, mas você está falando isso agora, eles já louvaram, mas a intercessão continua. Intercedendo pela sua vida, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que pode transformar a sua vida, que pode transformar a sua história, que pode te dar um novo direcionamento. Nós cremos nisso. E por isso estamos aqui, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos ensina, né, que grandes são as aflições do justo, mas do Senhor de todos o livra. E aí quando você ouve essa palavra, você fala assim, mas eu não sou justo. Realmente isso não é justo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, né? É o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, que nos justifica diante do Deus Todo-Poderoso. E eu queria, nesse momento, estar orando para ver o pastor Lito, que vai trazer a mensagem. Nós cremos que Deus já falou o coração dele, e ele vai ser boca do Senhor para a sua e para a minha vida, em nome de Jesus. Você que pode, feche seus olhos aí. Vamos estar orando para a vida do pastor, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado a Deus por ter Gustavo, a Thaís, a Joelza, a Deus, que vão interceder agora para a vida do pastor Lito, a Deus. Para que não venha sobre ele, sobre sua família, nenhuma retaliação do mal, Pai. Mas que, pelo contrário, venha a bênção do Senhor. Continue vindo a bênção do Senhor. Deus que enriquece, não acrescenta dores. Fala conosco, Pai, pois queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, né? Coisa maravilhosa, né? Você que está chegando essa mensagem, sabe que Deus te escolheu para poder estar ouvindo essa mensagem essa noite. Somos privilegiados, presenteados, né? Para mim, eu já recebi do Senhor só de poder estar aqui nesse momento, nessa adoração, e sou grato ao Senhor. E é disso que eu quero compartilhar, o que Deus me deu para estar compartilhando aqui neste canal, que nós não temos noção de quanto que vai alcançar, até onde vai estar indo. Mas se chegou a você, fique ligado, receba o que tem do Senhor e compartilhe. Não guarde só para você, não. Né? Que nós precisamos transbordar as coisas boas que o Senhor tem feito em nossas vidas, as ferramentas boas que Deus tem nos dado. Hoje eu quero compartilhar com vocês um dos salmos que Davi escreveu quando ele estava naquela caverna de Adulão, com pessoas de todo tipo, passando por todo tipo de problema. Ele em fuga, ele com pessoas cheias de problemas, e Deus foi colocando no coração dele a busca, a comunhão, a intercessão, né? E você que pode, né, estar no Salmo de número 34, ele é um salmo que nós vamos ler só até o versículo 9 aqui nessa noite. Sei que Deus já vai entregar bastante para mim, para você, né? E a gente sempre brinca assim, né? De não entregar tudo para ficar um pouquinho de quero mais, para aquele gosto, para te incentivar, né? A continuar buscando, né? Não fique só aqui no programa, não, né? Depois que terminar o programa aqui, você pegue a sua Bíblia, busque, continue falando com o Senhor, continue nesse espírito de oração, né? Nós já clamamos o Senhor aqui, dizendo que o Espírito Santo encher nossas vidas, né? Entregando para o Senhor, dizendo que o Espírito Santo é o nosso dono. Então, toma posse, dá liberdade para o Espírito Santo te direcionar, para buscar Ele, né? Saciar a sua sede. Eu sempre oro assim para o pessoal, né? Senhor, coloca sal naquela vida, porque ter sede do Senhor, né? Que você está secando você para as coisas do mundo, colocando filtros nos seus ouvidos, né? Que hoje vem tantas coisas, tantas mensagens. Então, que nós possamos filtrar aquilo que está chegando até nós e dar, né, o lugar para aquilo que vai trazer transformação na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos que Deus colocar no seu caminho.
que aonde Deus te levar, você possa deixar a paz que o mundo não pode dar. Então, o Salmo de número 34, ele começa dizendo assim: bendirei, ó Senhor, em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei, ó Senhor, comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Meu querido, você que está aqui nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei que hora essa mensagem está chegando até você, mas eu quero compartilhar com você alguns aprendizados, né, que nós podemos buscar aqui nesse salmo, aonde ele deixou para nós aqui, nesse momento de aflição ao qual ele estava, que os lábios nossos não podem deixar de clamar ao Senhor, né? Nós precisamos entender isso aí, parar de olhar para a circunstância e começar a olhar para aquele que pode todas as coisas, confiar nas promessas dele. Quantos milagres tem aqui nesse livro? Quantas promessas tem aqui nesse livro? E você, às vezes, se deixa, né, se afogar pelos ventos da vida, pelas tempestades. Por quê? Porque vem muita coisa e nós tiramos o foco do alvo. Então, o pecado no original é errar o alvo. Mas, nesse momento, a mensagem do Senhor está chegando até você, para que você possa buscar Ele com mais intensidade. Colocar um hábito na sua vida de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor, de não permitir a murmuração, o medo entrar no seu coração. Começa a ter um espírito de gratidão. Corta essa brecha de trazer o seu astral lá para baixo. Sempre vamos elevar para o alto, né? E o nosso alvo é o Senhor, lá no alto. Não desvie o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Foca no Senhor, no alvo. O salmista começa a falar aqui isso aí, que os lábios dele vão louvar o Senhor a todo tempo. Independente da circunstância, independente do problema que você está passando, da situação que você está vivendo, começa a glorificar. Não foi assim na vida de Jó? Quando a mulher dele chegou perto dele falando para amaldiçoar, ele falou assim: você está louca, né? Venha entender, começa a fazer perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo. Pergunta: Senhor, qual o motivo disso? O que eu preciso aprender com isso? Por que eu estou entrando nessa situação? Por que eu estou sofrendo nesse momento? Por que tem essa batalha? Senhor, me dá as armas certas para mim vencer essa batalha, né? Não precisa pedir para tirar a batalha de você, não. Pede a sabedoria, as armas certas para você vencer a batalha. E aqui o salmista traz, é glorificando, é exaltando, é levando os seus lábios, o seu pensamento cativo ao Senhor, porque, como a promessa da Bíblia diz, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele venceu o mundo, então nós também podemos vencer com Ele, né? Ele fala que Ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos, sem Ele nada podemos, mas com Ele, repito, nós somos mais do que vencedores, né? Então, nós vamos colocando, né, no nosso coração, pedindo a Deus força, sabedoria, para colocar em prática esses ensinamentos, né, que nós estamos pegando aqui nesse salmo, né? Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então, você já imaginou o que é a alegria da alma? Porque às vezes a pessoa quer alegria para a carne, para o corpo, mas a alegria da alma, ela supera todas essas coisas. Hoje, né, nós estamos chegando no dia 7 de março de 2026 e dias atrás, aqui na Zona da Mata, nós sofremos muito com
as enchentes, né, em Ubá, Juiz de Fora, principalmente, e teve pessoas que perderam até família, mas também teve pessoas que, mesmo tendo perdido tudo materialmente, que a água levou tudo, que perdeu tudo, mas estava com o coração grato, falou assim: eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Então, que nós possamos entender, né, as promessas do Senhor para nós, fala lá em Mateus, colocar e buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pastor, só fazer uma adenda aqui. Não, sei, Você estava falando aí dessa questão, né? O Edson Pascoal, semana passada, ele até deu um testemunho de que muita gente lá passada, aqui em Muriaé, a família dele perdeu tudo. Perdeu tudo de material. Mas eles, pela graça de Deus, sobreviveram. E aí ele falou que de 15 a 20 anos, né? E a mãe dele conseguiu agora comprar a casa há uns 2 anos atrás. O irmão dele que tinha perdido todos os bens materiais, conseguiu reconquistar. Então, assim, o segredo é perseverar em Cristo, né? Se você está vivo, meu irmão, minha irmã, porque Deus tem propósito na sua vida. Não se desespere. Ah, mas eu não tenho nada hoje. Não se desespere. Deus vai mandar alguém na sua casa. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que você possa passar por esse deserto em nome de Jesus. Desculpa. Cuidado de falar Deus, isso. né? O cuidado de Deus. Cuidado. Hoje a gente começou aqui antes, né? Falando do cuidado de Deus. Como que o Senhor, Ele cuida de nós assim e supre todas as nossas necessidades no tempo certo, na hora certa. Talvez você aí está pensando, mas eu não tenho nada. Pegue firme com o Senhor, porque com Ele a gente pode todas as coisas. E na hora certa, no momento certo, Ele faz. E o interessante, né, que esses sinais é a oportunidade que Deus dá, até mesmo para aqueles que ainda não conhecem, né, de verdade, porque conhecer de ouvir falar, né, pastor? Muitos conhecem, né, Joelson? Mas o conhecer na intimidade, né, ainda tem muitos que não conhecem. E o interessante é que Deus, Ele tem dado, né, os seus sinais, porque o que está aqui, né, não tem nada que essa palavra traz para a nossa vida hoje, que os nossos olhos não estejam já contemplando. Porque a promessa para nós não é que a gente vai viver nessa terra eternamente, né? Jesus, Ele disse, olha, eu vou e eu vou voltar. E não ficará o quê? Pedra sobre pedra. Ou seja, Deus tudo que nós temos aqui é porque Ele permite desfrutarmos disso. Porque também é uma promessa, né? Se me obedeceres, né, comerás o melhor dessa terra. Então, Ele é bondoso, né? É o que a Joelza acabou de mencionar, é o cuidado de Deus conosco. Mas nesses sinais, né, é a própria palavra, né? Os sinais, né, já estão, né? Então, assim, é a oportunidade que Deus está dando para o povo despertar, né, enquanto é tempo, e buscar, né, estar com o Senhor. Eu não sei se talvez você ainda não se decidiu isso, né? E Deus tem dado essa oportunidade para você. E quem sabe a sua oportunidade é agora, através dessa palavra, né, que o pastor José Carlos trouxe ao nosso coração, né? Não sei como que a sua vida se encontra, sua casa, sua família, não sei. Mas, às vezes você já tentou para lá e para cá alguém para fazer algo e ainda não aconteceu. Mas hoje nós estamos aqui para te apresentar aquele que pode resolver tudo e todas as coisas. Desculpa, pastor. Isso é assim mesmo, né? Onde é que tem o Espírito Santo de Deus, tem liberdade, né? Então, sentiu, o Espírito Santo direcionou, é porque é para chegar alguém que está precisando, né? Então, compartilhe, tá? Não guarda só para você, não. Talvez tenha alguém na sua família que está precisando de ouvir isso.
de entender o que o Senhor tem, né? Olha só no versículo 4 aqui dessa parte, com aquilo que ele fala, ó. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, Glória a Deus. livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Então, hoje nós vivemos numa grande crise de ansiedade, né? Você encontra pessoas assim, você fala assim, aí, tudo bem? Ah, tudo bem na base do remédio, estou numa depressão. Então, assim, o pessoal tem aceitado esse mal do Senhor. E aqui está falando um remédio, uma coisa tão fácil, porque é buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor. E nesse aí que ele fala, se a gente for olhar, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, com homens todos endividados, no meio de uma caverna. E ele começa a fazer esse salmo. E aí ele declara que busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou de todos os meus temores. Qual que é o temor? O que está te atormentando? Qual que é o seu medo? É de não sair das dívidas? Qual que é o seu medo hoje? É a doença? É o câncer? É os vírus? É a guerra? Qual que é o seu medo? Busca o Senhor, que Ele vai te livrar de todas elas. Muito forte. Né? É forte. A gente fala assim, olha assim, os exemplos estão aqui. Josué venceu 31 batalhas. Por quê? Por colocar o Senhor no caminho dele, né? É buscar o Senhor. A promessa do Senhor para nós é que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? No mundo tereis aflição, mas esteja de bom ânimo. Ele venceu para nos ensinar. E a palavra nos ensina que Deus não nos deu espírito de covardia, né? Mas de poder, amor e equilíbrio. E quando eu sinto que muitas das vezes a gente acha, né, que agora foi demais, agora não tem mais jeito, o Espírito Santo me lembra, eu não te dei espírito de covardia. Você não pode ser daqueles que retrocedem, sabe? E eu tenho levado isso para minha vida. Os irmãos mais chegados, os amigos mais chegados que irmãos como você, né? E alguns outros pastores que me acompanham, que me acompanharam no momento de grande luta que eu enfrentei, né? Thaís, Gustavo também sabe. Era muito mais fácil para mim. Falar assim, Deus, agora vou parar. Não tem mais, não faz mais sentido eu continuar. Como é que eu vou falar do amor do Senhor se ele quer que aconteça uma tragédia lá em casa? Sabe o que Deus fala comigo? Quando você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, a sua vida deixou de ser sua. Ela é dele, é do Senhor Jesus. Agora você pode retroceder ou não, a decisão é sua. Mas quando você aceitou a Jesus, você não apenas ganhou a sua salvação, e glória a Deus por isso, você também ganhou os desafios de ser um cristão nessa terra. O que é um desafio ser cristão, né? Quem fala que, meu irmão, minha irmã, que fala assim, não é fácil, é só vitória, não vai nessa não. Tem muita luta. A vitória chega, mas depois de muita luta, né? E eu louvo a Deus, sabe, pastor, porque você foi uma das pessoas que me apoiaram, né, nos momentos difíceis, me ligavam, procuravam, tantos outros irmãos, vou citar os demais que fizeram isso, por causa de você que está aqui, senão eu vou ficar em falta com algum irmão e pastor que está nos assistindo, pode nos assistir depois. Mas a importância de você saber que Deus está no controle de todas as coisas, sabe? Eu acho não tenho certeza. Se você perder essa certeza, a sua vida desmorona. Mas eu estou enfrentando luta, não sei o que, tal, o vento está batendo, tempestade e deserto, não importa. Deus está no controle de tudo. Aceitou Jesus como seu único Senhor suficiente Salvador? Tem que ter essa condição. Se você aceitou, a sua vida não é mais sua, é do Senhor Jesus, e Ele sabe cuidar com certeza melhor do que você mesmo, melhor do que eu, melhor do que o pastor. Por mais que o pastor ame as suas ovelhas, Ele não vai fazer melhor do que Jesus, tenho certeza disso, né? Então, você aceitou Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. E no momento certo vai vir um escape em nome de Jesus. E a gente só colhe aquilo que a gente planta, né? E você teve esse acolhimento, você pode ter certeza, porque você plantou muito no reino. Eu sempre dou esse testemunho, né? Desde que eu vejo que você converteu, você sempre foi evangelista. Desde a época do SMS, né? As mensagens. Verdade. As mensagens sempre ali, depois dos e-mails, e vai passando e até hoje, né?
às vezes a pessoa... Hoje cancelava meu celular direto, vou mandar essas mensagens. Direto cancelava, tinha que ir lá comprar um outro chip para mandar de outro número. E assim, né? Hoje você vê uma pessoa que não passa um dia sem chegar uma mensagem de amor, de reflexão. Eu lembro do pessoal dos Gideões e os testemunhos que a gente tem, a forma de Deus agir. Talvez você pense que não, mas às vezes você compartilha uma mensagem no grupo da família e tem alguém que está lá pensando em suicídio, tem alguém que está lá pensando em separação, tem alguém que está lá pensando o que eu vou fazer da vida, e aí você vem mostrando para ele uma solução. Entregue seus caminhos para o Senhor, confia nele, né? Permita Deus direcionar. Talvez você já tentou de outras formas, talvez você já tentou buscando orientação com tantas pessoas. Dá uma chance para o Senhor, dá uma chance para essa palavra, porque de geração em geração ela vai transformando vidas. Não é de hoje, né? Então, assim, a palavra fala que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a faca de 2 gumes. Então ela vai penetrando, né? Pra gente aqui também ela fala. E na nossa busca, na caminhada, agora ele falou que aparentemente a gente olhando de fora, você pensa assim, a vida do cristão é muito bom, né? A pessoa lá não tem bebida, lá não tem droga, só tem pessoas boas, mas às vezes as pessoas de perto te magoam. Então, é o que ele falou, não olha para o homem, olha para o Senhor. Talvez alguém te ignorou, talvez alguém falou uma palavra de tristeza para você, talvez alguém não aceitou a sua decisão. Começa a conversar com o Senhor, né? Pergunta para Ele. A melhor pessoa para você questionar, esse livro aqui é tão bom que o autor está presente quando você está lendo. Glória a Deus, eu creio. Então, se você tem dúvida sobre o homossexualismo, você tem dúvida sobre as drogas, você tem dúvida sobre alguma coisa, busca nele e começa a tirar tempo com ele, a conversar com ele. Permita ele falar no seu coração e tenha a experiência, né? Então, aqui ó, o versículo 8, olha como é que ele fala, ó. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Por que ele fala com toda certeza que ele é bom? Porque ele atendeu ele? Sim, porque ele atendeu ele. Mas também a gente prova, né? O salmista é tão interessante, ele passou por tantas fases, tantas emocionais, e ele, em alguns salmos, ele fala, né? Que pequei contra ti, né? Mas ele sabe se arrepender. E ele, dentro dessas variações, ele vê o quanto que o Senhor é bom e ele declara, assim, a natureza declara o Senhor, um dia declara outro dia. A gente vê essa perfeição das estações, as mudanças na lua, a floresta, a natureza. Se tem essa organização toda, é porque teve um Criador. Tem um Criador para tudo isso. Então você tem que provar, você tem que começar a viver, falar assim, eu quero ter uma experiência com esse Criador. Eu quero viver o que essas pessoas estão falando ali, essa transformação que ele está recebendo, essa paz que ele está tendo, né? A pessoa fala assim, às vezes tem pessoas que estão atrás de um cárcere, de uma prisão, e está mais livre do que você que está aí fora. Citeira hoje na ministração, Provérbios 10, 22, as bênçãos do Senhor enriquecem e não causam dores, não traz problema para a sua vida. Que adianta você enriquecer ilicitamente e não conseguir dormir, e não ter paz para rodar na rua? Então, busca o Senhor. Busca a paz que o mundo não pode dar. Essa é a promessa dele. Então, provai. Experimenta esse Senhor. Dá uma chance para ele, né? E a gente vai buscando no Senhor, a gente vai entendendo. Porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, hoje está chegando essa mensagem até você. Talvez você ainda não deu essa chance. Talvez você ainda não buscou, não declarou que você quer ter uma experiência com o Senhor Jesus. Você está com essa oportunidade. Talvez hoje você falar com o nosso presidente, você falar com o nosso prefeito, você tem que tentar uma agenda, agendar um horário, mas ele é simples. Só você fechar o olho e começar a falar com ele. Começar a entregar para ele. Não fala para ele, mostra para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Fala assim, eu quero ter intimidade, quero conhecer mais esse Deus que ele está falando aí. Criador de todas essas coisas.
aquele que dá ordem para o vento, dá ordem para o mar. É esse que eu quero. Ele falou que haja luz e houve, que haja separação entre as águas e houve. Aleluia. Aquele que criou o homem para desfrutar das maravilhas da terra. Você tem liberdade para falar com ele. Toda a dívida que nós tínhamos, falou aqui no início dessa ministração, que nós somos justificados. Glória a Deus. Então a palavra de Deus fala assim, o véu já foi rasgado. Glória a Deus. Aleluia. Até com ele antes tinha o sacerdote para interceder por nós, mas hoje você tem a liberdade de falar direto com ele. Só você fechar teus olhos e começar a abrir o seu coração. Porque ele ouve, ele sabe até quando você está pensando, mas dá liberdade. Porque ele não é entrão, ele não é invasor. Ele fala assim, ó, estou à porta e bato. Aquele que abrir, Aleluia. depende de você tomar essa decisão. Aleluia. Depende de você falar assim, eu permito. Eu quero ter uma experiência com esse Pai. Jesus. Maravilhoso. Cara, faz uma prova com ele. Faz um trato com ele, uma combinação. Permita ele ministrar no seu coração. Depois, comenta. Volta aqui nessa live depois e comenta. Volta aqui nesse texto aqui onde que você está e comenta. O que foi? Eu fiz um teste, eu orei junto com os irmãos, do jeito que ele falou, entreguei minha vida ao Senhor, Aleluia. mostrei para ele, pedi ele orientação, solução para meus problemas, força, sabedoria. E depois você me fala o que aconteceu. Não precisa ser muito tempo, não. Porque para ele é assim, ó, não piscar de olho. Verdade. Só você permitir ele falar. Se não for o tempo dele, ele vai te falar também por que não aconteceu ainda. Mas fica atento à voz do Senhor. Que é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Eu não sei que hora que você vai estar ouvindo. Eu quero dizer para você que o Senhor é bom. Que se você buscar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, Maravilhoso, Jesus. alguma transformação vai acontecer na sua Eu vida. creio. Eu sempre coloco para as pessoas, nós precisamos ficar atentos, porque às vezes a gente começa a orar ao Senhor e Ele começa a agir na nossa vida e a gente não entende. De repente aquele dinheiro que vinha fácil não vem mais. De repente aquelas pessoas que te procuravam para te levar para certos lugares não te procuram Glória mais. a Deus. Aquelas ligações não chegam mais. Glória a Mas Deus. é Deus que está limpando você de certas coisas que vai trazer consequências graves na sua vida lá na frente. Então, quando você começar a orar e Deus começar a trabalhar na sua vida, dá um período, né? Dá essa oportunidade para Ele te limpar. Mas atenda, porque vai ter um processo. Nós estamos em obra. A palavra de Deus fala que nós somos comparados a um edifício, um prédio que está em construção. Mas nós estamos caminhando a chegar na estatura do varão perfeito, né? E se alegrar no Senhor. Quando você entender que as dificuldades vêm para o seu crescimento, que nós não dependemos das coisas desse mundo, que Ele fala para nós assim, aquele que espera do Senhor somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Verdade. Então, igual a irmã falou, nós estamos aqui, Deus foi, está preparando um lugar para nós, está preparando uma morada. Então, não se apega a essas coisas aqui nessa vida, não. Se você soltar e viver, as coisas vão vir. E vai vir numa intensidade tão grande que você não vai entender. As pessoas vão falar assim, o que está acontecendo na sua vida? Por você só, às vezes a gente nem vê. Quando você vê, as pessoas falam assim, por que você mudou seu vocabulário? Por que você não usa mais aquela roupa? Por que você conseguiu viver sem um jogo? É assim, ó. Coisa que você pensa que nunca ia conseguir largar, Deus tira da sua vida. Amém. E você vai seguindo cada vez mais em paz, cada vez mais de cabeça erguida e sem se arrepender das suas ações. Então, eu quero fechar minha fala deixando para você assim, que você medite antes de tomar uma decisão, que você não faça coisas que você vai se arrepender depois. Ele fala que os ouvidos deles não estão fechados para não te ouvir. Consulte a ele antes de fazer. Pergunta a ele, é isso mesmo? Eu preciso fazer isso agora? É dessa forma? E descansa. Porque do jeito que ele respondeu o salmista Davi aqui, tenho certeza que ele vai te responder também. Eu
Eu agradeço, né? Esse momento maravilhoso. Estamos entrando aqui no dia 7, na virada da noite. E é assim que Deus faz, né? Começar o dia, finalizar o dia na presença dele e começar na presença dele, né? Eu tava com saudade desse culto da meia-noite, rapaz. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eles falam assim que de madrugada não tem barreira, né? É. Mas eu acho que é aqui, essa caverna do verão aqui, o sistema aqui, essa busca aqui da presença, né? Você vê como é que é direcionador que nós começamos a louvar, buscar no Espírito, e ele vai trazendo e dando liberdade, né? E vai colocando no coração de um, de outro. E você é o privilegiado. Foi por você que ele fez isso aqui, por você que ele preparou este momento. Glória a É Deus. por você que ele entregou tudo isso aqui. Oh, Deus. Talvez você vai pensar assim, é um tempo curto, mas é assim mesmo, como eu falei. Vai ter um gostinho de quero mais. Porque na próxima sexta para sábado vai ter mais. Então, se você buscar aí no canal, vai ter outras mensagens para trás também que Deus está falando. Então, se alimente de coisa boa. Canal do Sábado com o Pai. Vai aí para te dar o puro alimento, né? Alimenta o seu espírito. O almoço que você comeu hoje não serve para amanhã. Mas você vai ter que alimentar de novo. Da mesma coisa, da mesma forma, é o espiritual. Você está ouvindo essa mensagem aqui. Mas amanhã, depois, você tem que estar ouvindo outras. Você tem que estar sempre buscando, sempre estar alimentando o seu espírito. Você falar como o salmista falou, a minha alma está aliviada. Glória a Deus. A minha alma está em paz. Porque Ele tem para mim e para você a paz que o mundo não pode dar. Enquanto as meninas e o Gustavo vão preparando o louvor ali, eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Eu quero honrar a vida do pastor Elito, que desde o início do nosso projeto, há 5 anos atrás, 5 anos e pouco atrás, esteve conosco, né? Ora por nós e tem caminhado conosco. E agradecer aos homens, mulheres, jovens e crianças que passaram pelo nosso nossas adoradores, pelo nosso projeto Sabe com o Pai. E falar que uma pessoa parou na rua e disse, vai ser o pastor Elito? Disse, sim, então. Ele tem uma das palavras mais assertivas, né? Cada pregadora tem o seu jeito, né? Aí ela falou, tem uma palavra mais assertiva em cima, né? Mais focada em cima ali do que eu quero ouvir, tudo, eu vou assistir. E eu louvo a Deus por sua vida, tá, pastor? Deus abençoe. De uma forma muito simples, cara, muito simples. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é simples. O homem tenta inventar não sei o que, coach, não sei de que, mas enfim, o Evangelho de Jesus Cristo é simples. E o Senhor Jesus disse, Ele chama todos que estão cansados, sobrecarregados, mas Ele fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e tereis o quê? Descanso para vossas almas. Aí muitas vezes a pessoa está atribulada, está com problema, não sei o quê, mas por quê? Não atende o chamamento de Jesus, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí a sua alma vai descansar, né? E eu vou ser bem sincero, as ministrações do pastor Elito, eu quase durmo aqui, porque é uma palavra tão mansa, tão suave, mas tão profunda ao mesmo tempo, que nos leva a refletir sobre as nossas vidas. Você está pegando, eu estou refletindo sobre a minha vida. Então, assim, Deus vai colocando, né, esses versículos na nossa mente quando se ministra, é porque eu fico refletindo sobre a minha vida, sabe? E eu vi o nascimento desse grande homem de Deus, dessa grande mulher de Deus, que é Joel. Eu não vi da Thaís, mas eu vi dos dois. Eu vi o nascimento desses dois, o que Deus fez, o que Deus faz na vida desses dois. Né? São pessoas realmente que escolheram estar na presença de Deus, sabe? Eu falo porque hoje você vê até o marido envolvido, ou talvez a mulher envolvida, mas o casal envolvido faz muita diferença. Quero mandar um abraço para o pastor Zaqueu e a missionária que estiveram aqui junto, pastor Aline e o Juarez, alguns casais que vieram aqui, como é gostoso, né?
E aí vem traz a Thaís com essa bênção. E aí eu convoquei o Gustavo hoje de madrugada. Gustavo, eu peguei para ele desde cedo. E Deus, eu já sabia que o Gustavo tocaria aqui, eu falei com ele, eu falei assim, Gustavo, eu já sabia que era você, irmão. Então, Chegou lá mais à tarde, mas assim, a bênção, né? então assim, eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Porque, irmãos, quem me conhece sabe, eu estou em crescimento. Eu preciso muito da graça de Deus, muito da misericórdia de Deus, muito do amor de Deus. Mas eu me apego à palavra de Deus que diz que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Sabe, pastor? Quando vem as acusações do inferno, não há mais nada. Deus começou a boa obra em mim, Ele vai completar. Ele vai completar, sabe? E isso traz descanso, sabe? Porque as acusações vêm, as pessoas, os críticos vêm, mas o programa tem pouca gente que vai assistir, mas não é questão de muita gente, é quem Deus quer que assista. É aquele que Deus preparou, não você, meu irmão, minha irmã que está do outro lado, Deus preparou esse momento para você, como disse o pastor Elito muito bem, para que você pudesse ouvir. E eu nunca esquentei cabeça com quantidade. Certa vez eu lembro que eu falei com Deus, falei assim, nós fizemos em outro horário, em outro dia, era live ainda, né, no Instagram, e aí nessa dia que a gente fez, deu mais de 200 pessoas ao vivo. Eu falei assim, ai Deus, a gente podia mudar, hein, porque o pastor ia viajar no outro dia, né, no sábado, então a gente ia fazer outro dia. Eu falei assim, ai Deus, a gente podia mudar, hein, deu muita gente. E aí Deus com muito amor e carinho, né, a voz dele com o som de muitas águas, né. Deus com muito amor e carinho falou assim, meu filho, você quer like, você quer visualização, ou você quer fazer minha vontade? Se é like, visualização, fica à vontade. Mas se você quiser fazer a minha vontade, faz aquilo que eu estou te orientando a fazer nesse momento. Eu disse, amém, Deus, eu quero fazer a tua vontade. E nós continuamos durante 4 anos e pouco, na live, 6 horas da manhã. E depois Deus abriu agora, né? A gente construiu esse altar, que a gente chama de estúdio, mas esse aqui é um altar erguido ao Senhor. Eu quero confessar para vocês que nessa madrugada o Senhor me incomodou. O Senhor me deu um sonho muito maravilhoso. E como forma de gratidão, eu tive que vir para cá. Acho que foi a primeira vez que eu vim para o altar aqui de madrugada. Se eu não me engano, para orar, acho que foi a primeira vez. Vergonha, né? Mas a gente tem que falar a verdade, né? A gente cristão tem que falar a verdade. Foi a primeira vez que eu vim. Quer ser honrado, né? Primeira vez que eu vim de madrugada para cá, que eu derramei a presença do Senhor aqui. E um momento precioso na presença dele. E Deus, ele quer isso, que a intimidade. Eu tenho que buscar mais intimidade com Deus. Meu tio, eu tenho que buscar mais intimidade com Deus. Eu tenho que querer ouvir mais a voz do Senhor, sabe, pastor? Muitas das vezes a gente fala assim, mas Deus não está falando. Você fechou a porta do seu quarto e foi falar com ele, foi pedir para ele falar com você. Ou você está andando e quer que ele te fale. Não vai ser assim, né? Pode até ser que ele faça isso, né? Porque ele é Deus, a soberania é dele. Mas o Senhor Jesus nos ensina, né? Fecha a porta do seu quarto, vai orar. O seu pai te vê de secreto. Né? Vai falar com você ali e momentos de comunhão. E eu louvo a Deus porque de todas tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, a mão dele esteve sobre a minha vida. E eu confesso que eu não mereço, mas como diz uma canção, né? O amor me amou, né? A palavra de Deus me ensina que Deus é amor. Ele nos amou. E Ele nos amou, cara. Ele nos amou. Quando a gente era ainda substância informe, Ele nos amou, Ele nos mostrou ali, né? Todo o seu amor. Cada um aqui tem uma história diferente. A gente estava compartilhando ali na outra sala, né? Na outra sala, o Gustavo falando dos milagres que Deus já fez na vida dele. Mas cada um tem uma história e você pode ter certeza, para a gente chegar aqui
muitos obstáculos foram rompidos, né? Muitos obstáculos foram rompidos, porque Deus esteve conosco o tempo todo. E o pastor Lito falou algo interessante, né? De pessoas que muitas vezes têm pensamento suicida. Não desista dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Não desista, não caia na mentira do diabo. Porque o diabo só é enganador e ele quer te levar para o inferno. Não ouça o que o diabo diz, não ouça o que as pessoas dizem, ouça o que o Espírito Santo te diz através da palavra dos seus profetas. Aleluia. Eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui, aqui eu vim para dizer Aleluia! que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, Meu Deus! flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. Meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia! Considerações finais de cada um, em nome de Jesus. Começando Gustavo, fique à vontade. Eu venho agradecer, né, assim, a Deus pela oportunidade de estar aqui louvando o Senhor, exercendo uma atividade que Deus me deu, né, o dom de poder tocar o violão e outros ministérios que eu pedi a Deus também que me trouxe até aqui. Muitas pessoas, talvez que esteja assistindo, inclusive, a live, tem perguntado qual ministério que ela deve seguir, né? Qual é o dom dela, qual é o ministério de vida que ela tem. E
Bom, eu tive um dom natural, foi Deus que me deu, desde o início da minha vida, que foi o violão. E outros ministérios foi eu que pedi a Deus. Então tem os dois lados. Eu conheço os dois lados. Eu sei daquilo que Deus ele te dá naturalmente, aquele dom natural, né? Que a gente vê em vários casos de pessoas que nasceram com aquele dom, você vê que a pessoa tem de fato aquele ministério desde a infância. Tem pessoas que ela pede ao Senhor, né? E com a obediência a Deus, Ele te concede. Então, para você que está aqui hoje, nessa noite, nessa madrugada, se você ainda não sabe o seu dom, né, natural, aquele dom que você teve lá do início da sua vida, é só pedir a Deus. Não tem segredo, né, não tem nenhum assim. O único segredo, na verdade, é a obediência. É saber esperar. É saber pedir. Eu costumo dizer assim para o pessoal, para as pessoas que caminham comigo, falo assim, saber pedir. Acho que é a única, né, as pessoas não sabem pedir da forma correta. Os dois falam, Elas querem querem que pede mal. Exato, exatamente. Então, esse pedir mal, às vezes a gente pede pra gente, mais sobre a gente do que, né, é o pedido egoísta. Eu falo assim, eu queria ser rico, né, eu queria, enfim. Não tem a ver com... eu estou lendo um livro, inclusive, que fala sobre como lidar com pessoas. E nesse livro, eu estou no início dele ainda, mas interessante que ele diz a seguinte questão. Esse primeiro capítulo, o livro é sobre isso, mas estou dando ênfase no primeiro capítulo, que é o que eu estou lendo ainda. Ele fala que, bem ou mal, você lida com pessoas. Né? Então, assim, você imagina bem um trecho do livro, por exemplo, que ele fala que se você tivesse numa ilha com toda a riqueza do mundo, porém sozinho, o que ia adiantar, né? Então, tem muita gente ilhada hoje dessa forma, quem né? gostaria de ter essa riqueza? Você numa ilha, lá tem de tudo, você imagina, mas não tem ninguém, gente, pessoas, né? Então, não existe vida, né? Não existe ninguém lá. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? É porque se a gente quer receber um dom, algo que seja que vem de Deus, né, é sobre pessoas. Ele vai te abençoar, não para que sirva você próprio, né, que eu tenha riqueza. Não por ego, nem por vaidade. Não é por isso. É para você servir o próximo, né? Então, se eu tenho um dom de tocar violão desde cedo, desde criança, porque não é para me tocar no meu quarto, sozinho, 100% das vezes. É claro que tem um momento que a gente toca. Mas, assim, o dom é sobre isso, né? Você abençoar vidas. Né? Amém. É isso. Glória a Deus. Um momento único, né, assim, e muito oportuno, né? E vários momentos foram compartilhados, desde o louvor até a palavra, as experiências, né? E eu creio assim, todos nós viemos para essa terra com um propósito. Isso é fato, né? Das nossas vidas. E muitas das vezes, quando ainda nós não temos o Senhor, né? A gente não entende isso, né? Então, assim, talvez você que, né, nos assiste, muitas das vezes questiona, né? Por quê? Eu estou nessa terra e às vezes, né, para mim, não tem sentido. Mas porque você ainda, né, não se decidiu. Né? Talvez é isso que falta.
para você. Nós não somos obra do acaso, né? E você também não. Então, assim, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Tá, gente? Muito obrigada de estar aqui, É uma honra, juntamente com Deus. os meus amigos, né? São pessoas maravilhosas. O Gustavo, né? Conhecendo o Gustavo, assim, né? Eu já te via, né? Na Sim, rua, mas agora, sim. né? Deus preparou um momento para a gente, né? Verdade. Então, eu louvo a Deus por este momento, né? E que possamos ser isso, né? É o que Deus escolheu para nós, né? Ide, né? É o ide. Pregai o evangelho, leve a mensagem, né? Como foi dito, tem muitas pessoas que precisam, sim, ouvir. E hoje Deus mais uma vez falou. Amém. Né? Poderosamente. Mais uma vez falou. Então, assim, é isso, né? Deus é lindo e a nossa forma de gratidão é isso. É alcançar vidas, é alcançar pessoas. Porque diante de um mundo tão grande como esse, né? De grande estrutura, de muitas coisas, né? De riquezas terrenas, mas ainda o mais importante para o Senhor é pessoas. Aleluia. É o que o Senhor mais ama, é pessoa. Então eu quero dizer para você, Jesus, ele te ama. Amém. Você tem um valor enorme para o Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. E esse amor, ele não tem preço, Não. né? E se você se sente muitas vezes acusado, que você saiba que todo pecado já foi pago, Aleluia. já foi entregue lá na cruz do Glória a Calvário. Deus. E que o Senhor possa, através das vidas que estão aqui, ter levado para você uma palavra. Porque eu creio num Deus que usa pessoas Amém. para transformar outras pessoas através do nome dele, da graça, do Espírito Santo. E nós estamos aqui em dispensação do Senhor. Amém. Nós não estamos aqui de qualquer jeito. Verdade. E que essa palavra possa alcançar o seu Em coração, nome de Jesus. naquilo que você necessita. Que possa ser um momento aliançado do céu com você. Amém. E que todos os seus projetos possam ser aliançados com o Senhor Oh, também. Deus. Amém. Porque muitas vezes a gente quer, como meus irmãos disse aqui, a gente quer as coisas para ontem. Mas o Senhor, ele tem um momento certo de agir nas nossas vidas. Então, que você fique na dispensação do Senhor, que você ore a Ele. Talvez muitas vezes você fala assim, olha, eu não sei orar. Ninguém sabe orar como convém, mas é o Espírito que traz na sua vida, na sua boca, aquilo que tem que ser falado. Para que o Senhor Jesus, ele seja todo dia contemplado na sua casa, na sua família. E é isso que eu desejo para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no seu horário que você vai estar assistindo essa live. Mas que o Espírito Santo possa trazer aquilo que você precisa. Porque a palavra dele cura, a palavra dele liberta, a palavra dele transforma. E quando nós entregamos a ele, mais ele faz. Aí não é sobre eu mais, é sobre ele. Aleluia. Amém? Agradeço essa oportunidade. Todos os dias eu agradeço quando eu sou convidada a estar aqui. Às vezes na correria a gente fala assim, meu Deus, como que vai ser? Mas Deus coloca uma bênção na nossa vida. E é igual o Lito falou lá em casa. Ele falou assim, Joelza, eu, você, meu time e Deus. Deus vai agir, Deus vai fazer. Então, quando a gente está na dispensação do Senhor, Deus manda, Deus faz, né? Porque, como eu disse, não é sobre nós, não, é sobre Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, né? A palavra fala sempre a gente descansar no Senhor, né? E Deus ama pessoas, né? Como o Gustavo colocou ali. Uma vez eu vi a família filósofa colocando que se aparecesse aí o poder de você fazer um pedido, a fala, o macho, chega o gênio da lâmpada, você tem um pedido só para fazer. A grande maioria das pessoas, né, vai pedir, ó, eu quero tesouro, eu quero palácio, eu quero dinheiro. Ninguém vai pensar se eu pedir, eu quero a paz da humanidade. A gente não pensa em pedir coletivo, né? Então, assim, mas Deus vai trazendo palavras para poder a gente mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de pedir, né? E foi justamente isso aí que Jesus fez, né? No último dia lá, ele começou a pegar a toalha e lavar o pé dos discípulos.
né, a ponto de Pedro falar, né, Deus, você não vai lavar. E ele falou assim, agora você não entende. Mas eu, como maior, estou entendendo, mostrando para vocês que nós estamos aqui para servir. Exatamente. Né? Então, é que nós possamos ter essa consciência aí. Talvez muitas pessoas que são cristãos, que vai estar também, né, chegando até você já essa marca, e que você possa começar a olhar para dentro de você mesmo, pensar, eu estou sendo um cristão que está servindo, ou eu estou querendo fazer de Deus um cartão de crédito só para pedir, 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 pedir. Lógico que nós podemos, né? Igual o Gustavo falou, tem os dois lados. Coisa que Deus deu e o que Ele pediu. Mas que nós devemos entender que mesmo o que Ele dá e o que nós pedimos tem que ser para ajudar outras pessoas. Né? Exatamente. Então que nós podemos focar nas almas das pessoas, porque Deus ama pessoas. Tanto que Ele quer relacionar conosco, que Ele deixou, né, aqui um manual para a gente entrar em contato com Ele. Então, busque a Deus enquanto você pode achar. Amém. Só um detalhezinho aqui, né? Interessante você falando sobre e no contexto da fala que eu estava dizendo aqui, a gente, se for pensar assim no nível maior de autoridade, tem Deus ali. E você vê que Deus criou todas as coisas, né, que se fosse para ser criado para que servisse a Ele, no sentido que eu falo de nobreza, né? Ele não teria colocado Jesus para servir o próximo, para lavar os pés dos discípulos, né? Não haveria, por exemplo, a necessidade dele caminhar no deserto, sofrer, para quê? Passar por tudo isso, né? Para que eu vou lavar o pé Manso e então, humilde assim, de para que eu coração, vou né? servir outras pessoas? Não tem necessidade, eu sou rei. Manso e humilde, De né? ensinar a gente. Então, mesmo. assim, você vê que assim, o que eu falei, por exemplo, você vê que a essência, a natureza de Deus é justamente isso, né? Você vê que Ele criou tudo que está aqui, justamente com esse propósito, da dependência, né, um do outro. Não é uma questão assim, Deus sendo Deus, veja bem, né? Poderia criar quantas pessoas ele quisesse para poder servir somente a ele, no sentido, eu digo assim, de serventia, como os escravos, por exemplo, serviam Como na época, como por servos, né, obrigação. por obrigação. Então você vê que é completamente o oposto disso, né? Inclusive você tem o direito de escolher. Exato. Então, assim, é impressionante, né? Ele Que aconselha a gente, coloca diante de ti a bênção e a maldição. Exatamente. Escolha a bênção, mas Ele te Então, dá a liberdade de escolher. Exatamente. Então, assim, o amor de Deus é maravilhoso, né? Te ama tanto que te dá a liberdade de escolha. E eu quero perguntar a Thaís, quantas horas aí, Thaís? São exatamente meia-noite e E nós estamos aqui desde as 22 horas, né? Nós colocamos do 22 horas, só mas começou era 11, claro, mas desde 22 horas a gente estava aqui. Enfim, orando pela sua vida, intercedendo, nos preparando, né? E Deus, né, fazendo com que nós tivéssemos um momento de comunhão, né? Porque esse papo gostoso não saiu do nada, não. Primeiro, o Espírito Santo trabalhou com a gente ali, né? Para a gente pudesse estar abençoando a sua vida. Esse é o 48º programa Cidade dos Adoradores. Que Deus abençoe e fortaleça em nome de Jesus. Vocês cantam mais um e eu vou terminar lá porque minha assistente não veio hoje. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro com sério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além
pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para quem tudo em ti confia. Aleluia. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas